Começa aí. React do MBL reagindo à treta do Monark, eu e o Nando Moura. Porque você é burro, cara. Porque você não sabe o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Você tem medo de se posicionar verdadeiramente porque você sabe que qualquer coisa que seja fora das duas linhas permitidas vai levar porrada como eu tô levando. Canalha de merda, seu merda. É isso. Vai tomar no cu, Nando. Por que o nosso campo político Eu é não tão entendi cheio por de que treta? pausa aí Por que o rapidinho. Monark tá xingando... Por que eles colocaram esse trechinho na frente? Ah, foi uma indireta pro Nando Moura? Eu não entendi. Foi uma indireta pra mim, de alguma forma? Eu não entendi o que significa por que esse trecho... Da conversa inteira, por que esse é o trecho que ele seleciona? Não sei. Talvez pra exemplificar que tá rolando uma treta? Pode ser. Continua aí. Nando Moura? Por que os bolsonaristas, em vez de focar neles, estão focando não só no Nando, mas no MBL, no Kim? Por que este campo político é um campo minado? Veja, há um pedido de pausa aí impeachment rapidinho. contra o Lula. Eu falo por que os bolsonaristas focam tanto no MBL. Porque eles têm medo de vocês. O fato é esse. O bolsonarismo tem medo que vocês cresçam, porque ele sabe que o Bolsonaro não é um líder, né? Então a direita hoje possui um símbolo, mas não possui um líder. E não é igual à esquerda, que tem o Dirceu, que é um cara que pensa e que faz as coisas, aparentemente, que articula. O Bolsonaro, ele é muito fraco nisso. Então ele é um símbolo, mas ele não é um líder. Então, eu acho que isso para as pessoas que estão sobre a asa do bolsonarismo, digamos assim, elas enxergam o MBL como um concorrente direto, né? Eles falam assim, é uma outra asa que a direita tá formando e ela pode nos engolir em 10 anos, tá ligado? Eu acho que é o medo por isso que eles focam tanto em atacar vocês, né? E aí, ao mesmo tempo, apoiam o Ricardo Nunes, que é um político centrão que implantou várias pautas woke no estado de São Paulo. Porque ele não. Esses caras do Centrão, eles não têm plano de governo. O plano de governo é: quem tem mais dinheiro para me comprar? Você? São os globalistas? Então, beleza, globalistas, me compra, eu faço o que você quer. E se você quer essas e essas e essas pautas, vão ser implementadas, mas eu vou melhorar a cidade? Não. Vou mudar alguma coisa? Não. Eu só vou seguir as ordens das oligarquias internacionais e do grande capital. E é isso. E o bolsonarismo está apoiando um candidato que representa isso. Então, eu sinceramente eu não vejo nenhuma diferença entre MBL e bolsonarismo, entendeu? Pelo menos o MBL é um pouco mais sofisticado. Na verdade, é bastante mais sofisticado em algumas coisas, pelo menos em questão de organização política, né? Mas eu acho que é por isso, Renan. Eu acho que é por isso. Vai, continua aí. Mas a direita parece que mais briga entre si do que qualquer coisa. Entenda tudo nesse vídeo, roda a vinheta. Sabe por que a direita mais briga entre si por que qualquer coisa? Porque a direita não aceita, as pessoas da direita, os grandes influenciadores, os grandes polos políticos da direita, não são democráticos. É todo mundo um bando de autoritário que quer dominar a direita e ser a direita. Porque o Bolsonaro conquistou isso no período de 4 anos, ou seja, ele foi à direita, e aí qualquer outra direita foi sufocada. E agora todas as direitas que foram sufocadas no período Bolsonaro querem se tornar a direita da mesma forma com que Bolsonaro foi, entendeu? E aí, por isso que vocês ficam brigando entre si, né? Eu vi já esse vídeo aí, o Renan fala que o Nando Moura reagiu a um ataque meu. A verdade é que o Nando Moura foi o primeiro a mencionar meu nome. Eu não ataquei, não tinha falado nada do Nando Moura. Foi ele que começou, entendeu? E aí ele fala que fui eu que comecei, porque não deve estar acompanhando de verdade as coisas, né? Mas manda ali. Meus amigos, este papo é pra você que tem um sonho de ser uma liderança. Sabe o Bétega? Sabe o Pula aí Faustino? propaganda aí Sabe o dos caras, por Beraldo? favor. Sabe o Jota? Sabe construção de lideranças? Vai E lá essa no de seguidores, que o Bétega Programadores Bolsa. no overall Se tenha mais quiser de 1 milhão de programar. seguidores. E você seja uma liderança nossa. Se você acha, não, eu tenho condição de fazer parte desse... aquela espiadela numas tretas que estão rolando no campo da direita, e eu, às vezes, fico até tonto, tá? Precisamos entender. Porque, primeiro, o grande alvo dos ataques no comecinho do ano estava sendo o senhor Kim Kataguiri.
Kim Kataguiri, como vocês sabem, é o deputado de oposição mais destacado do Brasil. Faz um trabalho fenomenal. Eu não tenho, vamos dizer, palavras para descrever o Kim, não só porque ele é um amigo meu, mas porque, pelo amor de Deus, assim, os resultados falam por si. Relatórios aprovados, projetos aprovados, coisas que ele consegue barrar dentro das comissões, os debates, as defesas que ele faz, o ativismo judicial que ele faz, na melhor acepção do termo, tentando brecar absurdos que acontecem. O Lula abriu a boca pra falar uma besteira, plum, toma a representação do Kim. Tá sempre atuando. Então por que diabos esse cara vai ser tão atacado outros nomes da direita? Tá? Então o ataque contra o Kim começou assim. Ele começou basicamente porque ele tem entre 8 a 11% nas pesquisas de intenção de voto para prefeito de São Paulo. E os bolsonaristas, como fecharam com esse cara do Centrão, que é o Ricardo Nunes, eles precisam fazer algo para justificar, vamos dizer, os cargos que o PL do Valdemar tá recebendo na prefeitura de São Paulo. E aí o que eles fazem? Eles têm que atacar o Kim, porque o Ricardo Nunes tem medo da candidatura do Kim. Boa parte desse react nem é sobre mim de verdade, né? É sobre ele, a briga do MBL com os bolsonaristas, que sinceramente eu não faço parte, entendeu? Eu quero que os dois grupos vão... É a mesma coisa, no final das coisas é a mesma coisa, não muda nada. Vai, continua aí, deixa ele falando da briga dele lá. Eles vêm a público tentar detonar o Kim, fazer ataques ao cara. E eles ficaram atacando o Kim ao longo das últimas semanas. Eu fiquei um pouco atordoado, porque o Bolsonaro tem contra ele praticamente um pedido de prisão pronto pra sair. Teve que agora depor. E o foco do time dele é atacar também. o Kim Kataguiri, que tá... Seja sincero, vocês atacam o Bolsonaro toda hora. Tu tava comemorando que ele ia ser preso, pô. Pouquinho tempo atrás. Por que você acha que eles te atacam? Vocês atacam os caras também, caceta. Ué? Vocês atacam os caras direto e eles não vão te atacar também? Você vive em que mundo das fantasias? Você declarou inimizade aos caras desde o começo. Vocês pediram o impeachment do Bolsonaro, cara. Por que eles te atacam? Por que vocês sempre se colocaram como oposição a eles, caceta? Né? Tipo, ficar surpreso por que eles te atacam, eu acho que é... Não sei por que você tá surpreso, tá ligado? Mas tudo bem. Continua aí. Focado em enfrentar o governo Lula. É um tanto quanto estranho, se a gente for pensar que todos somos parte do mesmo bloco. Mas não é estranho quando a gente entende qual é a função dos caras. Aí. Quem que pensa isso? Todo mundo é parte do mesmo bloco? Isso é coisa de regime autoritário, que tem dois blocos apenas, o bloco da direita e o bloco da esquerda. Nós somos o bloco da direita. E aí nós temos em claro que concordar em tudo. Que merda é essa, velho? Somos bloco nenhum. Eu não tô blocado com ninguém, não, velho. Eu sou um indivíduo e eu falo o que eu penso, falo o que eu tô vendo, converso com as pessoas e tento viver a minha vida, cara. Nada muito mirabolante, não. Só que a porra da política me impede. Eles ficam me caçando, me perseguindo. É só isso, mano. Sei lá. Continua aí. O Kim, que simplesmente não fica de joelhos pro Bolsonaro, eles têm que vir a público fazer uma defesa do Padre Kelmon. Dizer que vão votar num, vamos falar a verdade, num tonto, num pateta, como o Padre Kelmon. Não, o Padre Kelmon é de direita. Tá certo que alguém que vota na Carla Zambelli claramente vai achar o Padre Kelmon um sujeito inteligente. Essa pessoa já tá perdidinha da Silva. Mas, é sério isso? Você vê que os caras não conseguem, pra defender o Ricardo Nunes, sair a público e falar, não, meu nome é Ricardo Nunes, ele é muito bom. Vou pausar aí. Tipo, por mais que as pessoas tenham críticas ao Kim, e eu tenho algumas críticas ao Kim, posso até mencionar que ele apoiou a reforma tributária, que é uma reforma simplesmente patética e que vai dobrar a carga tributária porque ele dobra as alíquotas que o governo vai poder cobrar numa transição de 50 anos, então vai ter 50 anos que o governo vai decidir quanto que vai ser a equação de cada alíquota para uma compensar a outra. Você acredita que o governo vai fazer uma boa conta matemática? Que ele vai reduzir a carga tributária através desse mecanismo? Ou ele vai usar isso como desculpa para aumentar a carga tributária falando, não, veja bem, eu aumentei alguns porcentos aqui desse novo tributo, mas eu diminuí quantos por cento desse novo tributo? Aí no final das contas, no novo tributo que eles aumentaram, dá mais arrecadação, porque é maior, e aí o que eles diminuíram, eles não diminuíram tanto, e aí eles vão aumentando a carga tributária sem você perceber. Muita coisa pode acontecer, porque a forma com que foi feita essa reforma tributária é insana. É insana. Quem que passa um projeto de lei de uma reforma tributária que demora 50 anos pra terminar? 50 anos pra terminar, pô? Você precisa de 50 anos pra conseguir fazer uma...
terminar a transição de uma reforma tributária? Não é possível. Tem países que fizeram reforma tributária no mesmo ano. Ué, por que a gente tem que demorar 50 anos para fazer a reforma, então? Eu não sei. Bom, isso que é uma crítica. O Kim também apoiou medidas no Congresso lá que eu acho muito questionáveis. Mas ele é um ser humano, ele erra também. E no final das contas, se for comparar o Kim com o Padre Kelmon, porra, mano, o Padre Kelmon não sabe nem articular dentro da Câmara. Ele não conhece o código da Câmara. Uma coisa que é uma vantagem pro Kim, que torna ele uma pessoa competente, é que ele entende como funciona a burocracia interna, o regimento interno. Ele é nerd, ele estudou essa merda, entendeu? Então, através do conhecimento que ele tem do regimento, ele consegue movimentar a máquina estatal para fazer articulação política e botar pressão em atores políticos, entendeu? Isso torna ele um político competente. Diferente do Padre Kelmon, que você sabe que é uma figura que vai estar lá só como um personagem mesmo, entendeu? E as decisões políticas e estratégicas ele não vai saber como implementar, porque ele não conhece isso, entendeu? Então essa é a vantagem que o Kim tem, na minha visão, em relação a grande parte dos deputados que eu encontrei, que eu conheci. Nenhum deles demonstrou um entendimento de como fazer realmente política, entendeu? Mas eu tenho críticas ao Kim também. Bom, de qualquer forma, essa é a minha opinião. Manda aí. O foco é atacar o Kim. E eles precisam fazer isso como maneira de sobreviver até. Né? Então, é triste. E só que essa é só uma etapa nessa história. Vocês sabem muito bem os ataques que o Danilo Gentili vem sofrendo. O Danilo o tempo todo, ele se posiciona, e ele vem se posicionando bastante contra o governo atual. Toda vez que ele se manifesta sobre a rede de notícias falsas, a rede de perfis falsos que foi utilizada para atacar ele, vem aquela enxurrada de ataques também do bolsonarismo contra o Danilo. Danilo que, assim como o Kim, tem uma perspectiva eleitoral, só que eu não tô falando da eleição municipal em 24, tô falando de uma possível eleição presidencial em 26. Então, como eles têm que ficar no radar, vão lá e atacam o Danilo. Mas nada, absolutamente nada, nem ninguém ultrapassa o ódio que esses caras têm ao Nando Moura. Eu já gravei um vídeo aqui, então eu deixo aqui, vamos dizer, o sticker aqui no vídeo, aqui no canal, tá? Um vídeo falando sobre os ataques e a perseguição que vem sendo feita ao Nando Moura. E sobre como ele tem, vamos dizer, um aspecto psicológico forte o suficiente para resistir a esse tipo de assédio. E acho que o Nando Moura, enfim, não tem problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Mas tá eu acho na de verdade franca. que o Nando Moura enlouqueceu, cara. Eu acho que ele tá maluco, ele pirou, virou um ser totalmente corroído por amargura, ódio e... Sei lá, parece um ser com uma energia muito baixa, assim, sabe? Uma vibração baixa, um ser de vibração baixa, energia baixa, vibração baixa, tá ligado? Eu acho que por mais que o Renan tá falando que ele tenha esse super resiliência e tudo mais, eu acho que esses 10 anos aí que ele falou que ele tá na internet cobraram o seu preço no psique do cara, cobraram. Eu sinto ele bem abatido, pra ser sincero, o Nando Moura. Eu não sinto que ele tá assim 100%, tá ligado? Mas eu entendo porque a galera do bolsonarista não gosta dele. O Nando Moura é filho da puta, pô. Ele acusa as pessoas de nazismo, pessoas que sempre trataram ele bem, pô. Tá me chamando de apoiador de terrorista, fanboy de terrorista, sei lá. Tá vendo? Ele é baixo. A vibração do cara é baixa, tá ligado? Ele não é só baixinho. Ele é o cara que tem uma energia baixa, né? Eu acho. Mas continua aí. Com essa galera. Mas quando eu olho esse jogo hoje envolvendo o Monark, eu começo a falar, caramba, galera, não é só um ataque articulado com ódio, não. Há, a meu ver, uma grande confusão no que a gente chama de direita. E aí eu entro nessa questão Monark, porque, enfim, o Monark ele vem tomando posições um tanto quanto irrazoáveis aí nos últimos meses. Pausa aí rapidinho. Qual a posição irrazoável que eu falei? Eu acho muito legal, né? É legal que ele só fala, não, o Monark é muito burro, mas não argumenta nada. É tipo o Nando Moura, né? Não, o Monark tem falando umas coisas aí, não dá, né? Mas o quê? O que eu falei e por que o que eu falei você não concorda?
Nunca é, sempre não, ele tá preso nas teorias das conspirações. Não, ele entrou numa pira muito doida. Não. Sempre tem uma desculpinha. Em vez de atacar o ponto, não, os caras, daqui a pouco eles vão falar, não, o BlackRock não tem poder de influência nenhuma, Monark. Né? Isso aqui tudo acontece pelos os políticos ali que estão, eles estão decidindo o futuro das coisas. Né? As grandes corporações, os grandes oligopólios internacionais, eles só dão dinheiro para as pessoas, eles só querem dinheiro. Acho que esse é o argumento do Renan. Deve ser esse o argumento. Mas continua aí. E a última delas foi essa declaração em que ele endossa a comparação que o Lula fez entre o que acontece em Gaza com o Holocausto, né? Ele endossa não porque ele é um petista, não porque ele está junto com o Lula fazendo um enfrentamento. Não, pelo menos ele entende que eu não sou petista. O bloco norte-americano para ajudar a China, não. O Monark, ele tá cheio de minhoca na cabeça. Cheio de minhoca na cabeça. Mas é foda que... Eu tive um episódio em que... Eu achei que ele ia me explicar o que eu tô pensando, como ele vê que eu tô enxergando as coisas, o porquê que eu me posicionei dessa forma. Mas não, ele só fala, tem um monte de minhoca na cabeça. Aí, o que eu faço? O que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço. É sempre a mesma coisa, é sempre ele é burro, ele é conspirado, é sempre os mesmos argumentos. Então o que eu faço? Não sei. Continua aí. Eu fui lá no podcast dele, eu e o Ricardo, e a gente tava tentando explicar a crise brasileira, e ele dava uns berros, ele interrompia tenso. Não tava explicando nada, você tava apoiando ditadura. Uma ditadura! Justificar com palavras de a ordem. ditadura. O MBL não entende que a minha visão é que todo esse... Não, vocês têm que entender. Você tem que entender, Monark, a conjuntura brasileira. E é por isso que o Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e passando por cima dos preceitos legais e acabando com o Estado Democrático de Direito. Mas você tem que entender que é bom que isso esteja acontecendo, porque senão o Bolsonaro ia tomar o Brasil. O Bolsonaro ia tomar o Brasil. Ia implementar uma ditadura aqui. Esse é o argumento, tá ligado? E aí eu fico pensando, o que eu faço com isso, cara? O que eu faço com isso? Porque é óbvio que não tem nenhuma ditadura que o Bolsonaro fosse capaz de implementar. Ele nunca teve essa força. Cara, o Bolsonaro não foi capaz nem de governar. Ele não pôde nem ter contestar que os caras tiraram o negócio do rádio dele. Ele não pôde nada. Você acha que ele tinha poder pra dar um golpe de Estado? Tá ligado? Eu não sei. Continua aí, cara. Não com uma construção de um raciocínio minimamente linear, tentando entender as nuances de um determinado jogo, que é uma função central de alguém que quer fazer uma análise política verdadeira. O Monark sempre foi uma pessoa acostumada a ouvir, porque era... Aí, o Renan tá sendo muito injusto comigo, porque ou ele não assiste os meus podcasts, porque eu tenho, sei lá, centenas de horas de podcast, onde eu explico todos os porquês do que eu penso, conforme eu penso. Né? Aí o que o Renan prefere fazer? Ignorar todas essas informações que existem aí. Se ele fosse, né, quisesse realmente dar uma opinião referente ao meu trabalho que fosse digna de eu achar que ele sabe do que ele tá falando, ele ia ver, né? Ia tentar pelo menos formular no imaginário para a audiência dele qual que é a minha posição e do porquê que eu tenho essa posição. E aí ele poderia rebater isso. Né? E se ele rebatesse de uma forma convincente, eu até falaria, olha, ele quebrou meu argumento aqui, ali. Mas em vez disso, ele prefere descartar todos os meus argumentos, todas as coisas que eu falo, e dizer que eu só falo besteira, ou que eu não tenho nenhuma linha de raciocínio clara, desconsiderar tudo. É porque aí fica fácil de lidar comigo, entendeu? Fica fácil. Se você não tiver que lidar com o que eu falo, só com os espantalhos e os ad hominems e as caracterizações esdrúxulas que eles fazem de mim, aí fica difícil de falar, de conversar, entendeu? Pra eles. Porque aí eles vão ver que eles não vão ter tanto argumento assim, entendeu? Ou vão perceber que eles não estavam entendendo de verdade o que eu tava falando, porque eles nunca... né, foram realmente querer entender, nunca tiveram a boa vontade de querer entender. Eu sei lá, continue aí. A função dele no Flow Podcast, mas depois ele começou a querer falar bastante. Só que o Monark não parece ser uma pessoa que tem paciência pra estudar e ter generosidade
com as diversas fontes ao redor dele para construir um pensamento que pode ser original, e não há problema nenhum em ter um pensamento original, Pausa mas aí. que, se Eu não original... tenho paciência. Eu não tenho paciência. O Nando Moura está há 3 anos, 4 anos me chamando de idiota, de não sei o quê, sendo desonesto comigo muitas vezes, insinuando merda pra mim, tentando falar que eu tô fudido, que não sei o quê. E eu sempre tratei ele bem, e eu não tenho paciência? Você que pirou a cabeça... Renan, você pirou a cabeça só porque eu falei que não confiava no propósito do MBL, falei que não via propósito. Falei que vocês são uma máquina pro poder apenas. Você pirou, cara, ficou puto. Eu não tenho paciência? Eu acho que ficou normal falar o que quiser na internet sem ter nenhum apego com a realidade. Eu acho que a gente fala pensando em qual é a construção melhor da narrativa pra eu sair parecendo, né, parecendo um cara puta sábio, inteligente, né, no controle das coisas, né? E aí a verdade vai pro caralho. O importante é só ser hipócrita e criar aquele jogo de palavras pra pegar bem a imagem e aí construindo cada vez mais a sua imagem na internet, mas sem se preocupar em ser sério mesmo, tá ligado? Sei lá, eu acho que não é só o Renan, não, eu acho que é a maioria dos influenciadores aí. Aí continua lá. Embasado em fatos, em fontes, em teses, em uma leitura, vamos dizer, minimamente realista da realidade. E Cara, tá é você que fala acontecendo, que a BlackRock não começa- tem poder nenhum. Que eles não têm influência, que eles não dominam nada, que eles não estão por trás de nada, que é tudo teoria da conspiração. Mas a BlackRock tem eu tenho números pra te mostrar das empresas que a BlackRock é dona e de como que o Fórum Econômico Mundial tá ligado a eles e como que o discurso que eles falam nas palestras há anos, há décadas, vem acontecendo nas grandes empresas, né? Eu falo sobre todas essas coisas e aí ele não... É tudo teoria da conspiração, Monark. Porque é muito fácil discutir com alguém quando você... Não precisa discutir com essa pessoa de verdade, entendeu? Você tem que discutir só com esse personagem, esse bonequinho que você criou na sua cabeça e pra sua audiência e que você usa ele pra falar de mim, mas achando que tá abalando, mas na verdade você nem tá realmente engajando com o que eu falo, entendeu? Você tá só ficando naquela superfície rasa, né? Sei lá, mas tudo bem, continua aí. a soltar declarações amalucadas. Agora ele tá atribuindo ao demônio a culpa de tudo. Dá uma olhada. Não, de o fraude no mundo é o gente ruim, Isso o não mundo é quer do dizer demônio. que tudo o seja mundo fraude. obedece ao demônio, o diabo manda nessa... Ô, Entendeu? Monark, então, E- porra, fudeu, né? Então, tipo assim, Mas é isso, escolha é por essa, isso deixa que eu pra lá, sofro acabou. tanto, caralho. O demônio e essas grandes empresas, elas têm associação com Satanás, Monark, eu nunca- eu não sou religioso. Eles fazem cultos dentro do Bohemian Grove. Já ouviu falar do Bohemian Grove? sim, Sabe o que tem. que é legal? Os Pausa caras- aí rapidinho. É legal que eles vão cortando várias partes do contexto da conversa e põem as partes só que eu falo Satanás. Olha aí, o Monark falou do Satanás, ele tá maluco. Ele falou que o mundo pertence ao Satanás, ele virou um crente maluco. Não, esse mundo, o universo, a vida pertence a Deus, mas o planeta Terra, minha galera, pertence ao Satã, cara. É tudo podre, é tudo corrompido, entendeu? É todo mundo egoísta, todo mundo que só quer dinheiro, todo mundo não tem preocupação com a verdade, apenas com a aparência. Esse é o mundo, cara. Os poderosos são os mais perversos, né? Eles são pedófilos, eles matam, eles sequestram, né? Esse é o ambiente de quem tá no topo desse mundo. E você acha que esse mundo é controlado por Deus? Não. Deus criou o mundo, criou o ser humano, nos deu a nossa alma e as ferramentas para lutar contra isso. Mas esse mundo, eu posso te assegurar, é do Satã, galera. É do Satã. É o mundo do Satã. Entendeu? Se prepare com isso, internalize isso, porque aí você vai conseguir realmente lidar com a vida de uma maneira, com a cabeça erguida e forte, entendeu? Porque por mais que esse mundo seja do Satanás, a eternidade pertence a Deus e é Ele que rege sobre todas as coisas no final das contas, entendeu? Mas entenda, esse mundo não é brincadeira não, e tem um dono. Mas aí eles vão querer falar que eu tô maluco, que eu virei crente, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, né? Então, beleza, continua aí vivendo achando que não existem forças maiores do que você. Continua achando que você é Deus.
Boa sorte. Coloca aí. Fazem satanismo. Aí você vai ver, você acha que é à toa que todos esses grandes celebridades estão fazendo esses shows cultuando o demônio? E aí, ele tem que vir a público pra também fazer, novamente, Pois é, ó, de certas novo, pausa aí. construções. De novo, ele coloca argumentos, por exemplo, esse argumento que eu acho que é fato, né? Se você acompanha a mídia mainstream americana ou brasileira, você pode ter visto um aumento de números de clipes musicais com referências a simbologias satânicas. Isso aí tá acontecendo. Só você ver como foi o show da Beyoncé, o show de não sei o quê, tudo é com a mesma simbologia, com a mesma vibe, né? E a galera acha que essas coisas acontecem por coincidência, né? Que os poderosos estão colocando bilhões nesses tipos de simbologia à toa. Como se não tivesse isso envolvido com a estrutura de poder que domina o mundo. Mas em vez do Renan lidar com o argumento que eu apresentei ali, ele só ignorou, falou assim, tipo, é óbvio que todo mundo que viu isso vai achar ele um maluco, entendeu? E aí foda-se. Porque pra mim, eu só quero trabalhar com as pessoas, com o espantalho das pessoas. Eu não quero realmente ter uma conversa de verdade, né? Tudo bem, cara, é a diferença aí, vai, manda aí. Né, que são, vamos dizer, personalíssimas e originalíssimas, atribuindo, vamos dizer, a culpa por que está acontecendo a certas figuras. E aí entram os tais isentões, no qual eu tô incluso, que são basicamente as pessoas que não quiseram nem votar nem Lula nem Bolsonaro, como culpados no jogo. Então o Monark critica o Bolsonaro de frouxo num dia, mas no outro tá dando dicas do Bolsonaro em como ele resolver essa crise e voltar a ser um presidente, enfrentar isso. Aí xinga fulano de demônio, aí briga e ataca o Nando Moura. E aí, obviamente, as pessoas estão respondendo. Porque o Monark abriu uma brecha muito grande e ele gosta de falar, ele gosta de apontar o dedo e ele gosta de encaixar as pessoas nas teorias muito pessoais Volta dele, depois usando... um pouco, que eu já perdi tudo que falou. Tipo, na cabeça do Renan, em 3 anos, vai surgir um outro nome que vai pegar a direita pra si. E eu imagino que pra ele o nome vai ser o Danilo Gentili. E Danilo Gentili, eles vão fazer uma campanha pro Danilo Gentili e eles vão ultrapassar o Bolsonaro em questão de popularidade na próxima campanha, ao ponto dele ser o competidor contra o Lula. Você acha mesmo que isso vai acontecer, Renan? Você acha mesmo? De verdade? Você acredita que isso é possível? Porque eu não acredito que isso é possível, né? Então, vão trabalhar no cenário que isso não é possível, que provavelmente o Bolsonaro vai continuar sendo o nome mais forte no campo da direita, já que você gosta de usar o campo da direita ou o bloco da direita. Por que a direita iria apostar suas fichas num nome que tem menos chances e é uma incógnita de como ele vai ser na presidência, quando eles têm o Bolsonaro, que já está vencido, né? E hoje em dia ele só obedece o que os advogados falam e o que a equipe dele fala. Hoje ele é um yes sir, ele fala sim senhor para quem tá em volta dele, porque ele tá perdido, ele não sabe o que fazer, ele não tem condições de ele mesmo bolar a solução para essa crise. E é isso, cara. Vai ser ele. Não vai ser outra pessoa. Você acha que a direita vai apoiar outra pessoa? Eu até gostaria, cara. Eu gostaria que surgisse um cara, não sei se o Danilo Gentili, cara. Nada contra o Danilo Gentili, mas eu não sei se ele conseguiria... É que ele, não sei se ele entende o tamanho da treta que é ser presidente pra querer fazer alguma coisa realmente mudar, entendeu? Não sei se ele tem essa... Pode ser, posso estar enganado, mas não sei se ele tem isso dentro dele, entendeu? Agora eu me perdi. Mas não sei, cara. Eu acho que até o fim nós temos que ser contra a candidatura do Bolsonaro, do MBL. Eu acho que é contraprodutivo pra ele, entendeu? Eu acho que ele devia mais focar em como coordenar essa candidatura, em como influenciar ela. E aí não é nem pedir pro Bolsonaro que ele deixe você fazer alguma coisa, e sim você impor, porque ele tá fraco. Os bolsonaristas hoje não são a mesma coisa que os bolsonaristas quando o Bolsonaro era presidente. Você tem que entender isso. Eles são muito mais enfraquecidos, né? Então, obviamente, agora eles vão querer se aliar ao... Por exemplo, vocês com a Jovem Pan. A Jovem Pan não
queria mais vocês perto. Agora vocês e o grupo de vocês são recebidos na Jovem Pan constantemente. Então, percebe que houve uma abertura da direita para o MBL, na minha opinião. Então, em vez dele tentar causar essa divisão da direita, focando em tirar o Bolsonaro como esse símbolo que a história colocou ele, querendo ou não, eu acho que eles poderiam focar mais em construir essa articulação dentro da direita, para que quando o Bolsonaro, no final das contas, seja o candidato, já esteja os acordos feitos para que o Brasil ande, né? Mas eu não sei se o MBL ele quer realmente que acabe o fim da ditadura do judiciário, por exemplo. Para eles, eu acho que é um mal necessário para conter o Bolsonaro. Eu não entendi. Nesse sentido, eu nem sei se eu quero que o MBL vença, tá ligado? Porque ele vencer vai representar a mudança do quê? Se eles toleram o status quo ditatorial, né? Eu não sei. Continua aí. Ele tem que vir a público para também fazer, novamente, certas construções, né, que são, vamos dizer, personalíssimas e originalíssimas, atribuindo, vamos dizer, a culpa por que está acontecendo a certas figuras. E aí entram os tais isentões, no qual eu estou incluso, que são basicamente as pessoas que não quiseram nem votar nem em Lula nem em Bolsonaro, como culpados no jogo. Então o Monark critica o Bolsonaro de frouxo num dia, mas no outro tá dando dicas do Bolsonaro em como ele resolver essa crise e voltar a ser um presidente e enfrentar isso. Aí xinga fulano de demônio, aí briga e ataca o Nando Moura. E aí, obviamente, as pessoas estão respondendo. Porque o Monark abriu uma brecha muito grande e ele gosta de falar, ele gosta de apontar o dedo e ele gosta de encaixar as pessoas nas teorias muito pessoais dele, usando, vamos dizer, como audiência que a respeito de toda a censura que ele me chamou de nazista, caceta. O Nando Moura faz um vídeo me insinuando de nazista, eu respondo. E eu tô apontando o dedo pra alguém? Não tô apontando o dedo pra ninguém não, cara. Inclusive, um dos caras que mais aponta o dedo pras outras pessoas é o Nando Moura. E vocês também, caceta. Ué? Hipocrisia do cacete. Eu aponto o dedo pras pessoas. Eu tô tentando falar as minhas coisas. Vocês que ficam me chamando de burro, de conspiracionista, iludido. Antes eu era capacho do Bolsonaro, agora eu sou capacho do Lula. Eu não sei. É sempre ataques baixos, tá ligado? Sei lá. Continua aí. É grande. O Monark é um cara relevante, sim. Ele tem que ser respeitado pela relevância que ele tem. Só que quem bate também apanha. E aí toda vez que você arruma briga eu só respondo, cara. com o Nando Moura, que é um cara obstinado, o bicho pega. Então, na prática, o Monark acabou entrando, vamos dizer, agora numa espiral de disputas e tá virando meme na mão do Nando Moura, e o que era de se esperar. Eu tô virando meme na mão do Nando Moura. Não há como ele vencer essa disputa, mas eu fico olhando pra esses problemas da direita e vejo o Monark muito mais como... Agora eu tô numa disputa de meme com o Nando Moura, é isso? Eu tô numa disputa quem vence os memes. É isso que tá acontecendo? Entendi. Mais um dos sintomas de um campo político pouco afeito ao estudo, que não dispõe de espaços de poder e que é vítima de uma perseguição. E quando eu falo de uma perseguição, eu não falo aqui um monarca especificamente, eu falo do nosso campo como um todo. E aí as pessoas que estão sob pressão e que começam a ver, não é normal o que o judiciário está fazendo, não é normal o que as redes sociais estão fazendo. Vocês devem ter visto o Gemini, uma espécie de Midjourney que o Google montou. Pelo amor de Deus, tem um caráter, tem um viés anti-brancos gigantesco. Então você começa a olhar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com as redes sociais? Então você começa a achar que você está sendo alvo de uma perseguição, aí você começa a criar teorias da conspiração, que às vezes até tocam a realidade e às vezes se tornam maluquice completa, olha aí. Como a turma que acha... Aí ele deixou vazar, ele sabe do que eu falo, ele sabe que tudo que eu falo é verdade. Ele sabe que eu não tô mentindo, ele sabe que existe uma agenda, ele sabe de tudo isso, mas ele tem, como o Renan se preocupa muito em parecer sério, ele se recusa de entrar nesse campo da discussão, né, dessas informações que estão rolando no mundo inteiro. Isso aí que para que eles falam para mim, falam de mim aqui, que é teoria das conspirações, isso é papo de 4 anos atrás nos Estados Unidos, cara. Que já tá até antigo e já todo mundo aceitou como verdade. Né? O próprio presidente, o candidato a presidente, né, que é inclusive sobrinho do ex-presidente assassinado, o Kennedy lá, o cara falando que é a BlackRock que tá por trás da guerra da Ucrânia, que tá por trás de um monte de coisa. E aí, quando eu falo essas coisas, é conspiracionista. É porque esses caras não querem entrar no campo da realidade. Eles querem viver nessa bolha do Brasil,
Só que eles não entenderam que a gente está no processo do mundo que o Brasil, a bolha do Brasil ficou enorme e a bolha do mundo ficou pequena. E não dá para você achar que só o que acontece no Brasil impacta o Brasil ou deve ser discutido no Brasil. O Brasil deve discutir o que está acontecendo no mundo para entender o mundo, assim também entender qual é a posição do Brasil no mundo. Mas eu acho que o MBL e o Nando Moura e esses caras, eles ficam muito limitados a uma discussão interna, sobre política interna, que no final das contas é teatro e não faz nenhuma diferença realmente na vida de ninguém, porque as grandes agendas e para onde vai realmente os recursos e a força política são decididos por atores externos, entendeu? Então eles ignoram os atores externos, porque eles sabem que, fica mais fácil de não encher o saco de ninguém e ficam focando nos atores internos, que são peões, como, por exemplo, o Lula. Ficam batendo no Lula e achando que ser oposição é falar mal do Lula. Mas ser oposição não é mais isso, cara. Isso é coisa do passado. Ser oposição é entender que existe uma agenda internacional de dominância da estrutura brasileira e se opor a isso. E se opor a isso e se opor às pessoas e organismos e entidades que estão por trás dessa agenda. Essa é a verdadeira luta política nossa, atual, moderna. Mas o MBL continua no passado. O MBL continua na guerra de cavalos, na corrida de cavalos, da dualidade política, do discurso Bolsonaro e Lula. Ficam nesse raso, pô. Mas o mundo é muito maior e se vocês... Eu não sei se vocês entendem isso, mas se vocês entenderem, eu acho que seria um papel fundamental do MBL trazer esse tipo de informação para o seu público e não só ficar focando o brasileiro no teatro brasileiro. Quando o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. É um movimento mundial, global que está acontecendo. Mas o MBL não tem a capacidade de fazer essa análise. Ele acha que todas essas crises que estão explodindo em tudo que é canto, guerra e tudo mais, e coisa aqui no Brasil e não sei o quê, isso tudo é isolado. Ele acha que são apenas sintomas das condições locais de cada país. Quando eles não entendem que isso tudo tem um meio de fio, tem uma linha que puxa, que é global, não é uma linha nacional. Espero que eles consigam entender isso um dia. Continua ali, Coqueiro. Tá todo mundo morrendo de ataque do coração por causa das vacinas. Então, a direita foi parar num campo do... Primeiro que, porra, aí ele ignora um monte de conferências que estão tendo no Congresso americano, onde e também vários furos de notícia que saíram por repórteres independentes e investigativos com entrevistas a executivos dessas grandes farmacêuticas, onde eles têm várias evidências que as vacinas eram um tratamento experimental, eles fizeram isso para ganhar dinheiro, e eles não sabem quais são os riscos, e a gente tem riscos associados a tomar essas vacinas, e a gente tem tido casos de mortes esquisitas, sim, que podem estar correlacionados a vacinas. Mas o MBL nunca vai falar nada sobre vacina. Nunca. Nunca. O MBL não é capaz de criticar as vacinas, porque a vacina é uma pauta da Pfizer, que é uma empresa do oligopólio internacional, que faz parte da agenda mundial. Então eles não podem criticar a agenda mundial de verdade. Por isso que eles ficam na agenda nacional só. Continua aí, Coqueiro. Conspiracionismo puro e simples, mais baixo, com teorias amalucadas e sendo muito agressiva, muito reativa. E tudo isso que eu falei, ele vai falar que é conspiracionismo. Quando você cai nesse campo em que você porque é fácil, é fácil. De tudo. É fácil acabar com qualquer coisa no mundo. Então, o que não é? Que informação não é conspiracionista, entendeu? Porque a gente tem um monte de evidências que provam os fatos que eu tô narrando aqui pra vocês, só que todas essas evidências, todas elas são conspiracionistas, né? Discussões oficiais do Congresso americano, tudo conspiração. Tudo conspiração. Furos de notícias com executivos dessas grandes empresas. É tudo conspiração. É muito fácil aí produzir vídeo, falar na internet. Fica muito fácil, Renan. Falar na internet dessa forma. Gravar videozinho fica fácil. Você não precisa ter compromisso nenhum com o que você tá falando. Ué, e eu sou o burro conspiracionista. O doidinho. Vai, coloca aí. Você tá agressivo,
você não vai ter convívio normal com ninguém. E aí tá isso, o nosso campo se transforma num Você campo que minado, pirou. com teorias Eu fiz uma envolvendo crítica demônios, ao vacinas. MBL, você pirou. Cara, você pirou. Deu chilique em vídeo. Tá falando de agressividade dos outros. Por quê, cara? É isso que eu falo, é fácil fazer vídeo. É fácil. Você não precisa ter nenhum apego ao que você fala. Basta só falar. Mesmo sabendo que é hipocrisia da sua parte. É muito fácil fazer vídeo pro Renan, cara. Eu queria ser o Renan. Realmente queria ser o Renan. Coloca aí. Gente pedindo voto no Padre Kelmon. E aí fica a pergunta, esta galera vai derrotar o Partido dos Trabalhadores, vai derrotar o avanço do judiciário, organizado com gente inteligente, jogando, vamos dizer, jogando aquele jogo que a gente imagina com paciência. Fico Não vai, pensando, né? O que ele você é um quer dizer com jogando o jogo? Que jogo é esse? Que jogo é esse que você quer jogar? Eu não sei que jogo é esse super jogo que você começa a jogar e aí você vira realmente alguém que tem alguma capacidade de mudar alguma coisa no mundo, né, politicamente. Que jogo é esse? Eu queria que ele elaborasse mais. Me explica que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo? Me conta que jogo é esse que eu quero jogar. Eu sou gamer, cara. Eu quero jogar. Que jogo é esse? Coloca aí. Continua ali, por favor. Acionista, e você tá ali com o seu chapéu de alumínio falando seu besterol, você não tá alertando as pessoas. Na verdade, você tá confundindo as pessoas e fazendo com que elas não sejam capazes de agir. É por isso que conspiracionistas acham que o Kim é um esquerdista infiltrado e aí querem sabotar uma possível candidatura do Kim pra prefeito de São Paulo, porque, sei lá, aí você está colocando o George Soros aqui. O Kim é centro, cara. O grupo Kim que não é mais nem critica esquerda o nem George direita, Soros ele é centro. Continua de aí. agenda woke no Brasil é o Movimento Brasil Livre. E aí, não, mas a resposta é o Padre Kelmon. Aí sabe o que acontece? Como conspiracionista, então, Kelmon Kim defende um Padre Kelmon, e um Padre Kelmon, obviamente, se quer candidato, ele termina no colo de quem? De um cara do Centrão, que é o Ricardo Nunes, que tem secretarias inteiras trabalhando com a esquerda, que é ele em si um cara da política mais rasteira e velha do mundo, mas que na base da cooptação pega os maluquinhos e usam eles pra ocasião. Então, o que tá claro pra todo mundo? Quando você se comporta como um maluquinho conspiratório, você termina sendo usado por alguém mais esperto que você. Quantos maluquinhos conspiratórios não foram usados, por exemplo, pelo Bolsonaro durante as eleições de 2022, defendendo aquelas teorias de urna, então hora indo pra cadeia, hora perdendo as redes sociais, achando que estavam falando grandes verdades, quando estavam só sendo usados num plano de outra pessoa. A direita não pode ser esse cercadinho de maluquinho conspiratório. Então é muito difícil. E, assim, Eu a queria gente tem saber nossos quem canais, que tá nossas por redes. trás de mim, segundo o MBL, assim. Quem que é a grande organização que coordena o Monarch Talks? Eu queria entender isso. Eu até gostaria de ter alguma grande corporação, né, que é a favor da liberdade de expressão, me apoiando, como o Rumble tava. Seria legal. Mas não tenho nada disso não, Renan. Seria legal até, cara. Ai. Continua lá. A gente podia ter 2, 3 vezes a audiência que a gente tem se a gente comprasse esse papo de maluco. Porque as pessoas querem ouvir maluquice. É muito difícil fazer uma coisa com sanidade. Você é obrigado a ser agressivo pra espantar o maluco. E aí o clima fica, assim, desgastante. Fica um clima belicoso. Então, o que eu deixo pra vocês, assim, de recado é: se você vê pessoas que fazem argumentos que são sólidos, que tocam a realidade e que não são necessariamente populares, dê espaço pra eles. Compartilhe os vídeos deles. Esse vídeo aqui, por exemplo, você compartilhe. Faça a sua parte para que a sanidade se estabeleça no nosso campo. Só ataque é de homem, é conspiracionista, é doidinho. Isso é igual o Nando Moura, no final das contas, é o mesmo nível de intelectualidade. É sem argumentação, não tem argumentação. Só apela pro ataque à pessoa, pra descaracterização da imagem dela como um louquinho, doidinho, conspiracionista. Essa é a tática woke, inclusive, né? De em vez de lidar com o argumento das pessoas, apenas colocá-la num grupo imaginário que essas pessoas criam, que é um grupo desprezível, coloca nesse grupo desprezível e esquece, não tem que lidar com a pessoa, entendeu? É uma tática de covarde, na minha opinião. Mas é fácil fazer isso, né? Acho que é por isso que a galera gosta. Se você não for assinante, assina e assiste a gente pelo Bunker 555, entra lá, R$20 por mês, é menos do que é metade de um McDonald's, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, e no agregado a gente mantém as operações e eu pagando todo mundo aqui, tá bom? Vai pra lá que aqui vai fechar. Tchau!